Olá, estamos aqui novamente nesse segundo período falando sobre inclusão de pessoas com deficiência nas nossas igrejas, ok? Vamos fazer uma recapitulação rápida e continuar da onde nós paramos. Bom, nós falamos já no primeiro momento que a pessoa que nasce então com deficiência, ela nasce porque Deus a criou. Foi Deus quem fez essa pessoa e ela então faz parte do plano de Deus também. E cabe à igreja, essa responsabilidade ficou para a igreja, não para o Estado, para o governo, mas para a igreja, de incluí-la no reino de Deus. E aí nós, a igreja do Senhor, temos que nos preparar, nos capacitar, sermos pessoas bem treinadas para que possamos recebê-las e para que possamos instruí-la no caminho que se deve andar, que é o caminho do reino de Deus, ok? Nós vimos aqui alguns tipos de deficiência, nós vimos também como lidar, como receber essa pessoa, vimos alguns passos de como fazer para receber essas pessoas, ok? E falamos, por último, sobre a pessoa que tem um transtorno de espectro autista, né? A pessoa, então, que tem essa deficiência, que, inclusive, estatística isso, que a cada 56 crianças que nascem, uma já nasce com a possibilidade de autismo. Então, ou seja, com certeza, você deve ter na sua família um sobrinho, um neto, alguém que já tenha essa deficiência muito próximo de você. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos capacitar, nós devemos nos preparar e nós devemos auxiliar essas pessoas no reino de Deus, ok? Falando um pouco mais sobre essa questão da deficiência, falando sobre a questão da acessibilidade, para que vocês tenham uma ideia, a acessibilidade ela é uma lei que entrou em vigor há muitos anos atrás. Ou seja, mas só que quando nós falamos assim na questão de acessibilidade, na questão de inclusão, a primeira coisa que às vezes que nós pensamos nas nossas igrejas, na construção do templo vamos fazer uma rampa, vamos fazer um banheiro para cadeirante, vamos fazer somente isso, mas não é somente isso, né? A lei da acessibilidade, ela inclui muito mais coisas, como por exemplo, está dentro da lei para que, por exemplo, o culto, quando você tem um culto ali, esse culto ele tem que ser transmitido e as pessoas que estejam ali, elas possam entender, interagir com esse culto que está acontecendo. Aí vem a pergunta, e se caso entra um surdo dentro das nossas igrejas? O que a gente vai fazer se nós não sabemos Libras, se nós não sabemos como lidar, se nós não sabemos conversar com esse surdo, né? Aí vai ficar meio difícil, porque a comunicação vai ficar bloqueada. Porque qual é a definição de comunicação? A definição de comunicação é: eu falo, a pessoa me escuta, a pessoa me entende e ela me dá um feedback, me dá uma resposta. Isso é uma comunicação, quando um fala e o outro entende. Agora, se tem uma pessoa só falando e a outra que está ouvindo não está entendendo, então isso não tem comunicação. Isso, eu estou falando no caso do surdo, mas pode ser, por exemplo, um cego, está acompanhando o culto, também vê o culto e não entender nada. Nós temos, por exemplo, pessoas com outro tipo de deficiência que pode estar incluído dentro da nossa igreja e não agregar nada na vida dela. Esse não é o intuito. O intuito é que a pessoa ela venha, ela ouça a palavra de Deus e a palavra de Deus irá transformar, abençoar a vida dessas pessoas, ok? Porque essas pessoas, elas também têm dons. Essas pessoas, elas têm talento. No caso do autista, para que vocês tenham uma ideia, tem autista que ele tem às vezes dificuldade de relacionamento com pessoas, mas tem autista que ele tem um nível de visão e de memorização tão elevada que é considerada como se fosse um gênio. Nós temos autista que consegue olhar para um quadro e desenhar aquele quadro com toda a perfeição possível.
Aí fala, mas como pode? Quem foi que deu a capacidade para que ele pudesse desenvolver isso? Foi Deus. Então, ou seja, a pessoa às vezes ela tem alguma deficiência, mas essa pessoa ela não quer ser enxergada como uma coitadinha ou como uma pessoa que precisa ter dó dela, de maneira nenhuma. Essa pessoa ela quer ser enxergada como uma pessoa que é também dependente, uma pessoa que, por mais que às vezes precise de uma outra para que possa ajudá-la a se locomover ou fazer, seja lá qual for outra coisa, mas essa pessoa, ela quer ser vista como um indivíduo, ela quer ser vista como uma pessoa que realmente também as pessoas se preocupam e se interessam por ela. E esse é o papel da igreja, é na onde nós entramos, é na onde nós abençoamos a vida dessas pessoas que têm deficiência. Então não importa se venha a ser um cadeirante, se venha a ser uma pessoa que tenha a dificuldade de cegueira, ou que seja um autista, ou que seja um surdo. Esses são os mais comuns, mas só que tem muitas outras deficiências que muitas vezes nós, às vezes, nem conhecemos. Mas eu tenho certeza que se nós nos dedicarmos, se nós nos empenharmos, nós fazemos com que essas pessoas também sejam interagidas no grupo da nossa igreja e possam participar também dos eventos, porque o dom que Deus deu para ela, a capacidade que Deus deu para ela, o talento que Deus deu para ela, também pode ser usado na igreja. Também pode fazer, como diz lá em Coríntios, né? Capítulo 12, ele diz lá o seguinte, que o corpo ele é bem ajustado. E às vezes esse corpo tem membros que muitas vezes ele não é tão visível, as pessoas não dão tanta importância, mas eles são de fundamental importância. E é justamente aquele membro, aquela pessoa que Deus quer usar para abençoar, capacitar. Me veio aqui a memória, depois vocês podem até pesquisar para vocês terem conhecer um pouco mais, talvez algum de vocês até conheça o Nick. O Nick, ele nasceu sem as duas pernas e sem os dois braços. E quando eles nasceram, o que aconteceu? Os seus pais falaram, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aquela visão que os discípulos tinham, né? Aquilo nós sabemos que é uma visão helênica, né? Ou seja, é uma visão de cultura grega, uma visão que não tem nada a ver com o evangelho. O que tem a ver com o evangelho é Deus criou ele daquele jeito. Mas para que Deus criou ele daquele jeito? No começo, é como Jesus disse para os discípulos, naquele momento que Jesus começou a lavar os pés dele. Olha, o que eu faço agora vocês não entendem, mas depois vocês entenderão. Então, o Nick ele nasceu daquele jeito para que, no futuro, ele fosse um homem bem desenrolado, bem desenvolvido, bem capacitado para dar palestra de capacitação para as outras pessoas. Olha, um homem que não tem braço, que não tem perna, ele vai dar uma palestra de capacitação, de motivação para as pessoas. Então, ou seja, a capacidade não está relacionada aos membros que nós temos, mas a capacidade está relacionada no nosso interior, na nossa mente, naquilo que nós desenvolvemos dentro de nós. E é isso que Deus quer fazer com todas as pessoas que têm deficiência. Com certeza, Deus quer ganhar, por exemplo, um surdo dentro da igreja. Para quê? Porque aquele surdo que foi ganhado dentro da igreja, ele tem o dom de evangelista. E aquele surdo vai conseguir trazer milhares de outros surdos para a igreja. Coisa que nós não conseguimos, aquele surdo vai conseguir. Por exemplo, um cadeirante que vai ser bem recebido na nossa igreja. Aquele cadeirante, Deus quer usar o dom dele, que seja o dom da palavra, ou que seja o dom de ministrar, o dom de ser mestre. Não importa, Deus que vai dar o dom para ele. E Deus quer usar eles dentro das nossas igrejas. Se nós formos observarmos, acredito eu que a nossa igreja ainda não tenha nenhum pastor, por exemplo, surdo.
Não temos nenhum pastor surdo. E se a gente for ver a questão de pastores surdos no Brasil, até o ano de 2018, que foi a época que eu vi, né, a estatística, nós tínhamos apenas 56 pastores surdos no Brasil. Então, ou seja, é um número muito pequeno. E com certeza, Deus quer pegar essas pessoas para formarem pastores, para formarem missionárias, missionários, para formarem presbíteros. Deus quer pegar as pessoas com deficiências para que sejam desenvolvidos os ministérios na vida deles também. Mas para isso precisa o início. E o início nós estamos dando aqui agora, incentivando a todos vocês que estão nos ouvindo, para que você então se encoraje, para que você se dedique, para que você vá atrás dessas pessoas, para que elas possam ser inseridas, incluídas dentro da nossa igreja, ok? Esforce-se para ter um ambiente assim, um ambiente gostoso, arejado para receber essas pessoas. Lembra uma da dica que nós falamos lá atrás? Converse com ela, pergunte para ela o que seria interessante de nós, como igreja, podermos estar fazendo para melhorar e receber melhor essas pessoas. Eu, como tenho um contato direto com surdos, eu faço direto essas perguntas para os surdos. E eles dão ideias que às vezes pode parecer tão simples para ele, mas e para nós, às vezes, assim, meu Deus, mas por que eu não pensei nisso antes? Por exemplo, nós iríamos fazer uma palestra para casais e saímos um anúncio, mas só que nós esquecemos de colocar nesse folder, né, nessa propaganda, que o culto é acessível em Libras. Esquecemos de colocar o sinal da acessibilidade, esquecemos de colocar o sinal da orelhinha, que identifica que ali haveria um intérprete de Libras. Olha, é uma coisa simples que às vezes nós deixamos de lado, mas se nós conversarmos diretamente com a pessoa que tem a deficiência, com certeza ela vai nos instruir, ela vai nos ensinar e ela vai mostrar coisas que nós muitas vezes não enxergamos. E por que elas vão fazer isso com muita facilidade? Porque elas vivem isso. Elas vivem isso. Olha, só sabe qual é a dificuldade de ser cadeirante quem é cadeirante. Só sabe a dificuldade que é andar nas calçadas do Brasil, não vou nem falar de certos estados, mas andar nas calçadas do Brasil com uma cadeira de roda, quem é cadeirante. Só sabe a dificuldade que é pegar um transporte público para quem é cadeirante, quem é cadeirante. Então, ou seja, esse cadeirante já tem toda essa dificuldade fora da igreja. E quando chega da igreja, mais dificuldade ainda. Esse cadeirante não consegue acessar o templo, esse cadeirante não consegue acessar um banheiro sem se esforçar muito, esse cadeirante não consegue fazer nada sem que outra pessoa possa estar ali apoiando. Não, ele quer independência. Assim como nós, eles também querem independência. Eles querem ser pessoas que não precisem de uma ajuda. Isso não é arrogância, isso não é soberba, isso não é autossuficiência, isso é dignidade, que nós temos que mostrar para elas, que elas também fazem parte de um ciclo de pessoas que a amam e que querem ajudá-la a ter essa dignidade. Outra coisa importante que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas é acolher os familiares delas. Isso é muito importante. Se aproxime dos familiares dela. Que aí, ao invés de nós conseguirmos apenas abençoar a vida do deficiente, da pessoa que está com deficiência, nós abrimos uma porta muito grande. E aí nós acolhemos aqueles familiares também e ajudamos aqueles familiares também. O que eu mais vejo quando eu visito familiares de pessoas que têm deficiência, principalmente na área da surdez, é o quê? Os próprios pais dos surdos não saberem conversar com os filhos surdos, ou seja, não sabem Libras. E eu posso dizer para você que é mais de 90% de pais que não sabem Libras, não sabem conversar com seus filhos. E aí você me fala, então como que é esse relacionamento? Esse relacionamento é da maneira mais complicada que você possa imaginar. Mais difícil que você possa imaginar. E aí, por exemplo, tem pessoas que são cegas e que os pais, às vezes, não sabem ensinar o seu filho
a ler em braille. Então nós temos uma gama. Então acolha essas famílias, ajude essas famílias, dê estrutura para essa família, mostre o plano de salvação, o plano de redenção, mostre o plano que Deus tem de estruturar a família. E aí nós começamos falando apenas de acolher o deficiente, mas só nós sabemos que Deus tem um plano muito maior, né, do que apenas acolher a pessoa que está com a deficiência. Deus, ele pensa de uma maneira muito mais ampla, como a Bíblia mesmo diz, né? Os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Então os nossos pensamentos, eles sempre serão pequenos, nossos pensamentos, eles sempre serão curtos, sempre serão rasos. Por isso que diante de tudo isso que nós temos que fazer, de acolher, de inserir essas pessoas dentro das nossas igrejas, se prepare, se capacite, faça isso com muito temor, com muito amor, com muita oração, que nós sabemos que Deus, ele vai então desbravando o caminho que nós devemos caminhar, ok? Mas sempre pense, nós não vamos começar já lá do alto, comece do baixo, comece do pouco, comece com algumas pessoas, ou com uma única pessoa, com uma única pessoa, esse é o importante, ok? Peça ajuda do seu pastor, do seu dirigente, peça ajuda dos assessores, peça ajuda do pastor presidente, que com certeza essa é uma visão, como nós dissemos aqui, né? É uma visão do Conselho Geral, juntamente com o Conselho Regional, então, ou seja, todos estamos empenhados em querer abençoar, em ajudar, em estruturar todas essas nossas igrejas para que inclua também, para que nós sejamos conhecidos como a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, a igreja que acolhe pessoas com deficiência, a igreja que não faz acepção de pessoas, a igreja que não dá um espectro para determinadas classes de pessoas, não, mas é a igreja que acolhe a todos. E que nós tenhamos essa visão, que nós tenhamos aí essa disposição de abençoar outras vidas também com deficiência, ok? Eu encerro por aqui, agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão participando desse Éden 2022, que nós temos certeza que será uma bênção para a vida de todos nós. Muito obrigado e até a próxima.